Olá, bem-vindos ao 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana de 2021. Meu nome é Marco Antônio Casali Teixeira, sou doutorando do curso de pós-graduação em Administração da Uninove. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Materiais Alternativos ao Silício para a Produção de Células Solares Fotovoltaicas, revisão sistemática da literatura. Para a composição deste trabalho, eu contei com a colaboração da professora doutora Eide Rodrigues Ramos e do professor doutor Alexandre de Oliveira e Aguiar. O uso intensivo da energia desde a Revolução Industrial aumentou na atmosfera a concentração dos gases do efeito estufa e o aumento global das temperaturas. O uso das tecnologias limpas evitaria o aumento das temperaturas globais. As fontes renováveis correspondem a mais de 80% da oferta interna de energia elétrica no Brasil, mas a energia solar contribui somente com 1% da capacidade instalada. Dados mais atualizados indicam que somente em 2019 houve um aumento de mais de 3 gigawatt-hora de capacidade instalada na matriz elétrica brasileira. As chamadas fontes renováveis são uma alternativa aos combustíveis fósseis por permitirem a diminuição dos gases do efeito estufa. São uma alternativa a enormes usinas hidrelétricas de grande porte. A tecnologia fotovoltaica é uma importante ferramenta de suprimento de energia que opera com o mínimo de insumos, pois possui uma baixa emissão de carbono durante a operação e possui uma vida longa útil. Devido a essas perspectivas favoráveis ao Brasil à produção de energias renováveis, o presente estudo é importante, pois pretende verificar quais materiais têm potencial de concorrer com o silício na composição de células solares para geração fotovoltaica. A radiação solar que atinge a Terra diariamente é alta, e a conversão dessa energia é uma solução para evitar o aumento dos gases do efeito estufa. O efeito fotovoltaico ele foi descoberto pelo francês Alexandre Edmond Becquerel em 1839. As células solares elas são feitas de quartzo, o principal material utilizado para se obter o silício grau solar. Os módulos eles são compostos por estas células de silício. A produção de células solares fotovoltaicas consome uma quantidade considerável de energia para torná-lo altamente purificado. As questões ambientais e de saúde elas são enormes no beneficiamento deste material para a produção solar fotovoltaica. A geração de energia elétrica por meio da energia fotovoltaica contribui para a redução da geração de poluentes. A melhora da eficiência energética é imprescindível para reduzir a poluição ambiental, pois os módulos fotovoltaicos são produzidos com o silício que consome uma quantidade considerável de energia para torná-lo altamente purificado. Os principais materiais para a produção de células fotovoltaicas em desenvolvimento dividem-se basicamente em 3 tipos. São chamadas de gerações. A primeira geração é composta por células de materiais com silício. A segunda geração é fabricada aplicando-se camadas de película fina de material fotovoltaico em uma base, daí o nome de filme fino. A base pode ser o vidro, o plástico, a cerâmica ou o metal.
A terceira geração é assim chamada porque está sendo pesquisada em laboratório e tem pouca participação no mercado. São várias as substâncias orgânicas que estão sendo estudadas quanto a estes materiais. Este gráfico do Laboratório Nacional de Energias Renováveis americano mostra as eficiências de conversão das células fotovoltaicas que estão sendo pesquisadas para uma grande variedade de tecnologias desde 1976. Com ele é possível ver a evolução destas pesquisas. São cerca de 28 categorias. O recorde mundial para cada uma destas tecnologias é destacado na borda à direita do slide em uma bandeira que contém a eficiência e o símbolo da tecnologia em estudo. O nosso estudo foi feito com uma pesquisa na base Scopus, referenciando o período de 2014 a 2018. Nele, inserimos as palavras-chave, filtramos por artigos ou revisão por pares e obtivemos cerca de 488 artigos recuperados. Foram realizadas triagens e a elegibilidade dos artigos e resultando numa amostra de 112 artigos, onde se identificou 11 categorias diferentes de materiais de interesse. Os documentos recuperados mostram uma média de 18 publicações por ano até 2017, e a seguir um crescimento expressivo em 2018, com 40 artigos publicados. Os 3 periódicos que mais publicaram artigos sobre materiais solares fotovoltaicos são os periódicos Solar Energy, Energy and Environment Science e Eletroquímica Acta. Os 10 primeiros países reportados com mais de 5 publicações são eles a China, os Estados Unidos e a Suíça. As categorias de materiais e suas eficiências de conversão são informadas nesta tabela. Nessa tabela é possível verificar que os 4 primeiros materiais obtiveram maiores conversões de eficiência energética e mais publicações. Os materiais que mais obtiveram estudos foram perovskita, com 31 artigos, e eficiência de conversão de energia de 14%, células sensibilizadas por corantes, com 23 artigos, e eficiência de conversão de 6,5%, pontos quânticos, com 18 artigos, e eficiência de conversão de 4,2%, e as células de multijunção com 10 artigos e eficiência de conversão de energia com 24,6%. O primeiro grupo de materiais mais promissores investigado são a perovskita e a multijunção, pois as eficiências de conversão são mais altas. E o segundo grupo de materiais mais promissores pesquisados são as células sensibilizadas por corantes e pontos quânticos, com uma eficiência de conversão um pouco mais baixa, mas com um número considerável de artigos recuperados. As células da terceira geração mais significativa foram a perovskita e a multijunção, já que possuem um potencial de conseguir eficiências mais altas e custos de produção mais baixos, tornando-se mais baratas e podendo vir a substituir o silício comercialmente em um prazo mais curto.
As células de terceira geração, com capacidade de substituir as células de silício num futuro um pouco mais longínquo, são as células sensibilizadas por corante, as células orgânicas e as células de ponto quântico, pois elas aparecem como células com os níveis de eficiência relatados ainda baixos. Alguns materiais ainda não são aceitáveis tecnologicamente em termos de eficiência, tais como as células híbridas, heterojunção, junção simples e polímeros, mas em um futuro próximo talvez seja possível a utilização da energia solar de forma mais ampla e barata. Quanto às células grafeno e homojunção, ainda não há como determinar o desempenho das eficiências comparando-se às eficiências das células solares de silício cristalino, pois foram recuperados poucos estudos sobre cada material. As pesquisas por novos materiais mais eficientes, com maior tempo de vida, ecologicamente melhores, podem aumentar a participação das tecnologias fotovoltaicas na matriz energética, trazendo benefícios sociais, ambientais e econômicos. Desenvolver novas tecnologias que sejam mais baratas e mais eficientes devem se manter constantes e permanentes, pois contribuem desta maneira para o desenvolvimento da economia e do meio ambiente. Embora seja pequena a parcela da energia solar fotovoltaica na oferta interna de energia, as pesquisas relativas a estes tipos de energia trazem bons resultados e sinalizam boas expectativas para o futuro. Muitas pesquisas estão sendo conduzidas com bons resultados. Alguns ainda não são aceitáveis tecnologicamente em termos de eficiência, mas em um futuro próximo talvez seja possível a utilização da energia solar de forma mais ampla e barata. Aqui as eficiências, as referências utilizadas. Esse trabalho foi realizado com o apoio da CAPES e com o Fundo de Apoio à Pesquisa da Universidade 9 de Julho. Muito obrigado e até a próxima e um bom evento para todos.